Vamos lá, vamos de novo. Sem som, vamos lá, saída de autonomamente. Ok, estão me ouvindo agora? Eu sei, gente, que tá sem som, desculpa. Estão me ouvindo agora? Bom, vou aumentar aqui o volume. Bom, agora sim. Desculpem. Vamos começar de novo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fazer as coisas ao vivo é assim mesmo, né? Nessa live de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento de birra. Obrigada, Portal Me, pela oportunidade, pelo espaço, nessa live especial. E muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem proveitoso, que vocês possam contribuir com as suas dúvidas, com as suas sugestões, com alguma experiência, para falar um pouquinho sobre o comportamento de birra. Eu acredito que muitas pessoas, ou quase todos nós, já tivemos ou alguma experiência própria com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, ou conhece alguém, ou já vivenciou, ou já presenciou um episódio de birra, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, eu já vou falar dos comentários, já vou falar boa noite para cada um de vocês, para falar quem de vocês tem filhos ou que já vivenciaram um episódio de birra. Então, eu vou pedir para vocês colocarem o número 1 para quem tem filhos e já vivenciou uma situação dessa, e 2 para quem não tem filhos ou nunca vivenciou algo do tipo. Ok? Enquanto isso, a gente vai começando a live já pedir, né, já fazendo com que vocês interajam e participem comigo, ok? Então, vamos lá. E aí? Realmente muita gente, a maioria, né? Já teve uma vivência, uma experiência sobre com relação, né? Relacionada ao comportamento de birra. Ok.
Então, vamos falar um pouquinho sobre por que ele acontece, né? O que é o comportamento de birra, como é que a gente consegue pensar que é realmente um comportamento de birra ou que podem ser outras possibilidades, porque também podem ser outras coisas, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tudo bem? Bom, quando o bebê nasce, o único recurso que ele tem para se comunicar ou também para poder expressar que alguma coisa, que existe uma necessidade, ou que ele está com fome, ou que ele está com frio, ou que ele está carente, que ele precisa de um aconchego, ou que ele está com uma dor, é através do choro, não é? Então, o bebê, ele aprende que existe uma possibilidade de comunicação, que é através do choro. Então, ele entende que está acontecendo alguma coisa com ele. Ele chora, e aí, por conta disso, vem um adulto para tentar sanar aquela necessidade. Então, se ele está com fome, ele é alimentado, se ele está com frio, ele é acolhido, se ele está com sono. Então, existem várias coisas e que, através do choro, ele comunica, né, ao adulto. E aí, ele começa a entender que os desejos dele são realizados através do choro. Então, quando ele chora, alguém vai ali e vai prestar atenção no que está acontecendo. Mesmo que talvez num primeiro momento, esse desejo não seja realizado, mas a gente não deixa um bebê chorando por muito tempo. Mesmo que você perceba que tá com sono, e às vezes, né, algumas pessoas deixam o bebê se acalmar sozinho, né? A gente não vai entrar nesse mérito todo, senão a gente entra em outra live. Mas, assim, a gente sempre é um alerta. Poxa, tá chorando, então vamos ver se está acontecendo alguma coisa. E, geralmente, então, a gente, né, realiza e satisfaz essa necessidade do bebê. A fase do comportamento de birra geralmente acontece entre os 2 e 4 anos. Então, o que acontece nessa fase, né? Como é que é a criança dessa fase? A criança dessa fase ela é muito esperta, ela tá ali com o funcionamento dela cerebral a todo vapor, aprendendo e internalizando e recebendo uma série de informações, né? Tudo ali está começando a fazer sentido para a criança. Mas ainda é uma criança muito pequena. Então, não tem maturidade para lidar com a questão, por exemplo, do não. Então, é quando se inicia o processo de compreensão das regras sociais e de que existem coisas que ela pode fazer e coisas que ela não pode fazer, ou que ela não deve fazer. E é nesse processo de aprender essas regrinhas, que quando a criança tem 2 anos, ela é ainda muito pequena, ela vai precisar de uma repetição muito grande dessas regras de várias e várias e várias vezes, para conseguir entender que existem coisas que ela não vai poder fazer quando ela quer. Então, nesse sentido, né, de evolução da criança, como eu disse, desde bebê e até ela começar a falar as primeiras palavras, ela vai utilizar o choro para dizer que alguma coisa está acontecendo, né? Que ela está incomodada com alguma coisa. Conforme a criança vai adquirindo linguagem, às vezes ela começa, então, né, a se manifestar dessa forma. Então, ela pede, ela fala dá, ela aponta, ela faz cara feia quando ela não quer, ela recusa. Então, ela vai aprendendo que, além do choro, existem outras possibilidades de manifestar um desejo, se ela quer ou não quer algo. E ela vai realmente utilizando todos esses recursos, testando todos esses recursos inúmeras vezes nas mais variadas situações. Porque é assim que a criança consegue aprender, né? Ela é muito imatura para ouvir algo
né? Prestar atenção e realmente colocar aquilo em prática. Ela vai pela experiência. E com relação à questão do relacionamento com os pais, a criança vai pelo teste. Poxa, será que eu posso fazer isso agora? Não sei, eu vou testar. Então ela vai testar uma vez. E aí ela vai ver como os adultos em volta dela, ou o ambiente onde ela está, vai receber aquela informação ou aquele comportamento, né? Então, é assim que funciona. A criança está crescendo, ela está entendendo, ela está observando mais, eles são observadores fantásticos dos dois. Não só na primeira infância, né? Mas nesse período de 2 a 4 anos, é muita aquisição, eles conseguem fazer muita coisa, prestar atenção em muita coisa, e eles são muito sensíveis. Então, às vezes, quando existe alguma coisa que não tá legal na casa, a criança geralmente fica um pouco mais chorosa, um pouco mais manhosa, e isso é natural, né? Mas vamos lá. Aí, então, né, do comportamento de birra. Quando ele se estabelece? Existem 3 aspectos que envolvem o comportamento de birra. O que a gente chama de antecedente, ou seja, a situação ou o cenário em que isso vai acontecer, o comportamento de birra em si e a resposta. Esses 3, esse conjunto, é o que vai determinar se o comportamento é realmente uma birra ou se existe outras questões acontecendo. Então, vamos, né, ao exemplo clássico de birra, que é o supermercado ou alguma loja. Então, a criança de 2 aninhos, 3 aninhos, tá lá andando e, de repente, ela vê algo do interesse. Então, ela fala que ela quer, ela aponta, ela pega, e aí o pai e a mãe resolvem que, ou por conta do valor, ou porque não é o momento, porque não existe nenhuma data especial, aquela criança não vai ganhar aquele brinquedo, ou não vai comer o pacote todo de bolacha, ou enfim, independente de qual seja o desejo da criança, mas ela recebe uma negativa. E está ali, né, instaurado o que a gente chama de antecedente, que é o cenário. Por quê? Porque, como eu disse, as crianças dessa idade são muito espertas, elas conseguem fazer uma leitura do ambiente. E ela, no primeiro evento que acontece, de birra, geralmente a resposta dos pais é de ceder. Por quê? Porque eles não estão acostumados com aquela situação, eles são pegos de surpresa, e aí, de uma forma impulsiva, né, eles querem acabar com aquela situação. Então, se a criança tá querendo a bolacha para parar de chorar, gritar, espernear, vamos dar bolacha. Se a criança quer o brinquedo, vamos comprar o brinquedo. Por quê? Como eu disse, todo mundo ficou ali. Para a criança era uma primeira experiência, que era um teste, e para os pais também era a primeira experiência, e aí todo mundo fica, nossa, como assim? O que aconteceu? Né? Por que ela fez isso? Então, geralmente essa é a situação, né? Existiu um cenário que era que podia proporcionar esse comportamento da criança, a criança realizou o comportamento e a resposta que ela teve, né, acabou sendo um reforçador, ou seja, ela conseguiu o que ela queria. Então, com o que ela começa a pensar? Funciona. Então, ela vai permanecer, ou a tendência, né, é que ela repita esse comportamento em outras situações. Por quê? Porque deu certo o que ela queria. Ela não sabia se ia dar certo ou não, mas ela viu que deu certo, que funcionou. Então, a tendência é repetir. E isso é uma questão, né, do nosso comportamento que a gente vai utilizar para a nossa vida toda. É que, claro, depois, conforme nós vamos crescendo, né, e amadurecendo, a gente não vai fazer muita birra, pelo menos teoricamente não é pra gente fazer birra enquanto somos adultos, ou, né, depois que a gente passa dessa fase. Mas a gente entende que quando a gente tem uma resposta positiva, a tendência então é repetir esse comportamento. Quando a gente recebe um elogio por uma roupa que a gente usou,
por um corte de cabelo, por um bom trabalho, então geralmente a gente vai fazer de novo parecido ou melhor, por quê? Porque você quer novamente ter essa sensação de, nossa, foi legal, né? Que bom, eu gostei de vivenciar isso. A gente se sente bem quando a gente recebe um elogio ou quando a gente conquista o que a gente quer. E para a criança não é diferente. É lógico, como eu disse, ela não tem a maturidade para ter essa percepção toda. Mas o que interessa para ela é que ela queria uma coisa e a hora que ela se jogou, se esperneou, gritou, começou a chorar, funcionou. Ela conseguiu o que ela queria, né? Então, é nesse sentido que o comportamento de birra acontece. Quando não é birra, né? Então, existem algumas situações que os adultos vivenciam, né, e que geralmente as crianças fazem parte ali da rotina da família e que muitas vezes são estressantes para a criança e a gente não percebe, né? Então, por exemplo, ficar muito tempo num mesmo lugar, aglomerações, lugares muito quentes ou muito frios, a criança tem uma resistência muito menor do que a nossa. Então, isso pode gerar um episódio que pode parecer birra, mas que, na verdade, é a criança que está cansada, que se estressou, ou a criança que realmente ela está muito incomodada com o barulho, e aí, às vezes, ela reage de uma forma muito intensa, e que, às vezes, pode ser confundido com um comportamento de birra. Ah, não quero estar aqui porque a criança está chata, mas é porque ela está com sono e ela não está conseguindo dormir. E, como eu disse, ela não tem maturidade e nem esse controle de, poxa, esse ambiente não está muito agradável, mas eu preciso estar aqui. A criança pequena não consegue ter essa percepção, né? Não consegue ter essa noção. Então, ela vai realmente chorar, vai fazer um escândalo, mas é porque ela está realmente incomodada. E ela lembra, né, ela tem essa memória de que o choro funciona quando ela tem uma necessidade, né? Então, por conta disso, é importante a gente observar bem a criança, né? E fazer com que ela compreenda, assim, conversando com ela, acalmando a criança, de que aquela situação é uma situação provisória, né, e que, assim, vai passar, que já está indo embora, enfim, mas tentar acalmar e observar se realmente é um comportamento de birra, ou seja, a criança, ela tem um desejo específico e ela quer que aquilo seja realizado naquele momento, ou se é algum outro incômodo, né, então descarta essas possibilidades, e se elas forem descartadas e a criança realmente continuar com aquele comportamento, aí sim a gente, né, tá realmente lidando com o comportamento de birra, né. E aí, como é que a gente consegue lidar, né? A maioria de vocês, a experiência é parecida com isso, né? De ir a um supermercado ou a uma loja e realmente a criança apresentar esse comportamento quando quer alguma coisa, ou são outras situações, né? Coloquem aí nos comentários que daqui a pouco a gente faz uma pausa para eu ler e fazer as orientações de acordo com o que vocês escreverem, ok? Vi que o pessoal entrou agora, então boa noite, né? Sejam todos bem-vindos a essa live e participem comigo. Bem, então, é muito difícil para a família e para os pais saberem manter esse controle no momento em que o comportamento de birra acontece. Não só quando ele acontece na primeira vez, mas quando ele começa a persistir. Então, acontece uma primeira vez, todo mundo foi pego de surpresa, acabou, às vezes, reagindo de uma forma que talvez não pense que é a mais adequada. E como é que eu vou lidar, como é que eu vou me preparar, né, para conseguir lidar com esse comportamento daqui para frente? Então, como eu disse, o mais importante é a gente conseguir observar o comportamento dessa criança, perceber quando ela acontece e lembrar dos 3 aspectos, né? O antecedente, que é o cenário, o ambiente,
a questão do comportamento da criança e a resposta que vai ser dada, né, a esse comportamento. Então, existem várias teorias que falam sobre o comportamento de birra. Claro que a gente, né, vai falar de uma análise comportamental, que é mais focada nessas questões do comportamento humano e que traz não só uma explicação do comportamento de birra, como eu acabei de falar para vocês, mas também algumas sugestões de como lidar com esses comportamentos, né, dos pais conseguirem estar um pouco mais preparados para isso, compreendendo por que ele acontece. Então, muitas pessoas acabam julgando a criança, né? Nossa, que criança assim ou assada, porque não para com esse comportamento. Mas se ele realmente persistir durante um tempo maior, né? Se passou essa fase de 4 anos, 5, 6, e a criança ainda apresenta esse comportamento, o indicado é que, né, se procure um especialista, converse com o pediatra do seu filho, verifique, né, assim, se existe, né, a possibilidade, então, de passar também com um psicólogo para fazer uma avaliação, verificar se a criança não está no estado de estresse, né, porque a gente consegue, através da leitura da dinâmica da família, né, das entrevistas, às vezes pontuar algumas coisas do comportamento dos pais que podem, né, estar gerando uma ansiedade muito grande na criança, ou mesmo outras situações, né, às vezes na escolinha, enfim, e fazer com que ela acabe, né, realmente perdendo o controle em qualquer situação. E isso é muito ruim, porque para a criança também é ruim, né? Ela é uma dificuldade quando, né, o comportamento de birra ele permanece, então representa uma dificuldade de lidar com essa frustração, com essa negativa, e é algo que é imprescindível, como eu disse, para que a gente tem que aprender, porque vai fazer parte, né, de como nós vamos lidar com as frustrações na nossa vida adulta, e que elas vão acontecer. As frustrações, elas acontecem o tempo todo. A gente não pode fazer as coisas do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, e isso é aprendido, né, aprendido nessa fase da vida. Por isso que é tão importante pontuar o comportamento de birra e tentar, né, buscar fazer com que ele, né, assim, seja extinto o quanto antes, que a criança consiga ter essa compreensão. E vai ser através de conversa, vai ser através de diálogo, vai ser através dela, cada pai, né, vai escolher o melhor método, né, óbvio, eu vou falar daqui a pouco algumas sugestões, mas assim, para que a criança consiga também aprender isso, e ela tem capacidade, né? Como eu disse, ela não vai ter essa maturidade para ter uma noção ampla, né, desse comportamento e assim, do impacto que ela tem, né, ali no ambiente, mas ela vai conseguir entender que ela não pode fazer isso, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários e a gente já vem falar um pouquinho sobre a questão das dicas, né, das sugestões de como lidar com então, esse comportamento de birra. Só um minutinho, vamos lá. Opa. Bom, então, novamente quero agradecer a presença de todos. Vamos lá para os comentários. Opa, deixa eu tirar o som aqui. Ok, então vamos lá. Boa noite a todos.
Vamos lá. Desculpa de novo, tá, gente, pelo início sem som. Então, vamos lá. Então, boa noite para a Karina, para a Daniando, para a Uda, para a Leila, para o Cláudio, para o Sena. Então, né, o Wagner, o Nando, a Patrícia, a Mayra, a Leila, falando, né, a Daniela Felipe também, sobre que já vivenciaram, né, uma situação de birra, né? Então, a Yoshia também falando que ela tem uma bisneta de 2 meses, mas faz uma birra. Então, Yoshia, comentando um pouquinho sobre essa questão que acontece, né, aparece muito cedo. Como eu disse, às vezes a criança apresenta um comportamento e aí muitas pessoas acabam generalizando e falando que é um comportamento de birra. Mas 2 meses ela é ainda muito novinha, né? Então é importante perceber por que ela chora, ou por que, quando isso acontece, se existe, né, uma regularidade ou uma situação igual ou parecida, porque pode estar acontecendo outra coisa. Às vezes ela está com algum outro incômodo e é importante investigar, né? Porque 2 meses realmente ainda eles já conseguem apresentar alguns comportamentos, né? De 2 a 3 meses a criança já começa a estabelecer um sorriso social, ou seja, ela faz imitação, né? Ela reconhece, mas precisa perceber mesmo e observar o porquê que ela, né, que vocês estão pensando que o que ela está apresentando agora é um comportamento de birra, né? E eu vou pedir depois para o pessoal do Portal Me fixar a minha página no Facebook, né? Psicóloga Juliana Nakazaki. E se vocês tiverem depois qualquer dúvida ou algum outro comentário que não queiram fazer aqui, pode me mandar mensagem inbox que eu respondo para vocês, tá bom? Obrigada, Wagner, por você ter respondido a Daniela, né, que o celular dela travou. A Daniela Miu, que está dizendo que o filho dela fez birra no shopping, né, até que ele esqueceu do brinquedo. Tá, a gente já vai falar um pouquinho sobre, então, as dicas, né, as sugestões de como lidar com a birra, né, de como assim, quais são as possibilidades para os pais realmente agirem de uma forma um pouco mais focada e mais centrada no intuito, né, na intenção de fazer com que esse comportamento não se repita por muitas vezes, né? Não dá para garantir que você vai fazer, agir num dia e nunca mais a birra vai acontecer. Mas a tendência, né, a partir do momento em que a criança realmente não consegue o que ela deseja, a tendência é que esse comportamento ele pare de acontecer, tá? A Mônica tá dizendo que a bebê dela tem também 2 meses. E já faz uma semana que acorda meia-noite, começa a chorar. Então, Mônica, como eu disse, né, agora há pouco, 2 meses é muito novinho, né? Ela pode ainda estar num processo de adaptação da questão, né, de estabelecer uma rotina adequada de sono, ou porque ela pode ser uma questão de alguma dor, de frio, de fome. Então, assim, precisa perceber se depois de alimentada, né, você verificar que ela está quentinha, se o choro ainda persiste. E aí é importante, então, verificar, né, com o pediatra o que está acontecendo, porque é muito difícil que seja um comportamento de birra. Pode ser que seja, né, assim, uma necessidade de acolhimento. Então, que ela queira colo, que ela se sinta mais segura no colo, e isso pode acontecer. Mas é importante perceber e observar e verificar se realmente, como eu disse, excluir todas as outras possibilidades. Então, talvez, né, verificar com o pediatra é recomendável. E aí depois perceber
se conforme vai passando o tempo, se ela continua manifestando isso ou não, né? Mas é importante procurar, né, um especialista e realmente excluir essas possibilidades clínicas, pelo menos, né? E depois continuar observando o comportamento, tá bom? Tá. A Kátia Kuboyama tá dizendo que a filhinha dela de 3 anos acabou de ter outro bebê. Tá. Ok. Tá vendo, Mônica? Quando coloca no colo, ela para de chorar. Então, a questão do colo também é uma questão que a gente pode explorar numa próxima live. O contato, né, com o colo da mãe ou do pai, como eu disse, a criança já consegue, né, ter alguns reconhecimentos com 2 meses. Então, às vezes ela só está se sentindo sozinha, né? E ela precisa, como eu disse, não consegue pensar a respeito disso. Mas o choro é a forma dela manifestar. E então, a partir do momento em que essa necessidade ela é sanada, ela para de chorar. Né? Então, tentar é difícil fazer, né, assim, estabelecer como resolver o colo, porque o colo não tem muito substituto, né? Mas de perceber que talvez realmente seja ainda, né, essa questão da adaptação da rotina do sono, ela está ainda criando isso, e que a tendência é que ela consiga permanecer mais horas dormindo, e esse ciclo, né, de meia-noite, se, assim, não existir mais daqui a um tempo, né, mas é importante, assim, é difícil realmente conseguir criar uma estratégia, né, que faça com que ela durma mais ou que ela, né, assim, não chore, porque como eu disse, os bebês, eles aprendem isso, né, que o choro, ele faz com que a necessidade dele seja satisfeita. E se a necessidade é o colo, então, nesse caso, não tem muito para onde fugir, né, é tentar acolher e fazer com que ela retorne ao sono, e daí depois, né, como eu falei, se você quiser, entre em contato comigo, que daí eu faço algumas outras questões mais pontuais do comportamento dela, para tentar pensar em outras possibilidades, né, mas se a hora que pega no colo para, né, então aí já está uma resposta de que essa é a necessidade dela neste momento. Né, então um pouquinho de paciência, né, porque teoricamente é para essa fase passar, né, para ela estabelecer uma rotina de sono mais adequada, e aí com isso ela conseguir, né, dormir melhor e quebrar esse ciclo, né, do despertar chorando muito, porque às vezes ela pode estar sentindo medo ou uma insegurança e ela manifesta através de um choro mais intenso. Tudo bem? Então a Kátia está falando também sobre... desculpa, né? Eu comecei a falar da sua e depois retornei. Uma filhinha de 3 anos e você acabou de ter um bebê. Bom, naturalmente, as crianças pequenas, às vezes até as mais velhas, que têm irmãos, elas tendem a regredir em alguns comportamentos. Então, não estava mais fazendo birra, ou nunca tinha feito, porque tem algumas crianças que não apresentam esse comportamento, tá? E agora está apresentando porque ganhou um irmãozinho. Essa questão do irmão é uma discussão também bastante grande, né? Como falar para a criança, acho que o mais efetivo é realmente fazer com que a criança participe, porque um bebê, ele mobiliza uma casa, né? O bebê, ele é mais dependente, mesmo a sua filha tendo 3 aninhos, ainda sendo pequena, mas ela já consegue dar conta de algumas coisinhas dela, né? E o bebê não, então você precisa estar ali 100%, ou tentar pelo menos, né, o 100% de atenção, ele tem outras necessidades que é diferente de uma criança um pouquinho maior, mas sempre tentar
deixar claro para a criança que não é porque ela ganhou o irmãozinho que ela perdeu o amor dos pais. Então, se a mãe está muito ocupada com a questão, né, do bebê, está amamentando e tudo mais, que o pai tenha, né, um momento de ficar só com essa criança menor, com o irmão mais velho, de levar para passear, de ter uma rotina onde, né, os pais também se dediquem um tempo para essa criança, para equilibrar, né, e evitar realmente ou fazer com que esses comportamentos que a criança geralmente regride, que eles desapareçam também, né, porque a criança entende que ela não perdeu os pais, o amor de vocês por ela continua o mesmo, ela ganhou o irmãozinho, né, ela não perdeu os pais, então sempre trabalhar isso com ela, né, olha, o papai e a mamãe vão te dar um irmãozinho, você vai ganhar o irmãozinho, vocês vão poder brincar juntos, você vai ajudar a mamãe, o papai. Então, fazer com que a criança também participe dessa rotina, dos cuidados desse bebê, seja que ela fique junto na hora de dar o banho, seja, né, na hora que está ali trocando, que ela consiga pegar um lencinho, ou que, né, vocês peçam a ajuda dela, para que ela também se sinta parte integrante, né? Porque muitas vezes, sem perceber, toda a atenção fica voltada para aquele bebê, né? Então é importante que essa criança ela consiga, né? Então se sentir acolhida, né, para tentar minimizar mesmo esses comportamentos que, né, acabam acontecendo, mais infantilizados, né, mais manhosos. A questão da birra vai acontecer, porque aí não, talvez nem seja, né, mais adequado chamar de birra, mas é um movimento da criança de chamar a atenção, né? E aí a necessidade é a atenção, né? Esse carinho que até então era exclusivamente dela e que agora precisa ser compartilhado. Então, para a criança de 3 anos, o dividir, ela está nessa fase de aprender a dividir. E aí, isso né, ela querendo ou não, ela vai ter que aprender isso, porque o irmão está ali, né? Então, tentar realmente fazer com que ela entenda que é uma situação que está ali configurada e que ela precisa realmente aprender a lidar com isso, mas também entendendo que para a criança pequena é uma angústia, né, porque ela começa assim, a se sentir menos amada, talvez, e isso vai fazer com que ela, porque ela não compreende, né, como ela é muito imatura, ela até pode falar, mas eu não pedi, irmão, mas na verdade, né, essa primeira rejeição, esse primeiro impacto, mas que se os pais conseguirem realmente, né, se equilibrar essa questão da atenção e se dividir, eu sei que tem que se desdobrar, né, para poder fazer isso, mas, né, geralmente as crianças conseguem lidar com isso de uma forma muito tranquila e passam, né, a amar esse irmão e a conviver com ele sem problema, e estabelecem uma relação muito, muito bonita, né? Mas começa aí. Esse amor pelo irmão tem que começar já na gravidez, né? Levar ela para comprar as coisinhas do bebê, fazer ela participar das coisas, né? Às vezes ter esse bom senso de, comprou uma coisinha para o bebê, às vezes comprar uma coisinha para a criança também, né? Para não ficar aquela questão de que, poxa, por que eu não ganho? Por que eu não tenho? Porque a criança, ela vai, né? Quando um ganha o presente, geralmente quando ela é muito pequenininha, ela não vai entender por que ela não ganhou. Não que precisa ser tudo em dobro, não é isso, né? Mas às vezes isso pode acontecer, também como um sinal, né, de que a criança, ela continua sendo importante. Ela não vai perder a importância porque ela ganhou um irmão. Tudo bem? Mas é natural que a birra, né, ou esses comportamentos um pouco mais opositores, eles aconteçam para chamar atenção, realmente, certo? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Bom, boa noite, né, Mônica? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Vamos voltar para a questão das sugestões, né, que os especialistas dão
Quando se fala, então, de comportamento de birra. Então, vamos lá. Bom, o mais importante, né? Como eu disse, as crianças são muito espertas nessa idade e elas observam tudo. Então, o que é mais difícil e mais importante é o comportamento dos pais no momento da birra. Porque se você não consegue manter o controle, tudo fica pior. A criança, ela faz um teste e de repente ela tem uma resposta dos pais muito explosiva. E o pai acaba, às vezes, medindo força com a criança. Não, eu tô falando, sou eu que mando, não sei o quê. Então, isso é muito complicado para a criança entender. Ela fala, nossa, o que eu fiz? O que tá acontecendo? Então, você precisa conseguir se manter firme no momento da negativa. O não tem que realmente ser não. Não pode ser um não que daqui a pouco vira sim, um não que é um talvez. O não é não e acabou. Mas, ao mesmo tempo, se manter acolhedor. Não precisa ser agressivo para falar isso para a criança. Você pode fazer com que a criança compreenda isso sem que isso seja uma agressão verbal, né? Senta com a criança, abaixa o nível da criança, olha para ela e explica a situação, o porquê do não. Claro que nem sempre isso é possível, claro que nem em todos os momentos os pais precisam justificar as suas atitudes, mas num comportamento de birra, principalmente a primeira vez que ele acontece, é importante a criança ser pontuada dessa forma. Olha, a mamãe não vai comprar esse brinquedo hoje, a mamãe não vai levar isso hoje, ou você não pode fazer isso hoje, por quê? E tente explicar para a criança. Abrace a criança, para que ela se sinta acolhida, e tente, né, extinguir naquele momento o comportamento de birra. Né? Essa é uma das sugestões mais importantes, mais valiosas. Né? Os pais precisam se manter firmes, eles precisam conseguir entender que o controle ele é fundamental para a criança perceber que tudo bem, ela fez uma coisa que não devia fazer, mas houve uma explicação. Né? Os pais reagiram e essa resposta, né, como eu disse, esse aspecto da resposta, ele é o que vai determinar se o comportamento de birra vai acontecer novamente ou não. E por que a gente fala isso? Que, né, às vezes as respostas dos pais elas são um pouco impulsivas ou elas são, como são pegos de surpresa, né, acabam cedendo à vontade da criança. Primeiro que isso realmente faz com que a criança entenda que ela pode, né, que é possível e que talvez ela vá conseguir todas as vezes. Mas também, às vezes, existe um fator que faz com que muitos pais acabem cedendo por conta de inconscientemente, ou até conscientemente, terem ou carregarem uma culpa por conta da rotina de trabalho, por conta do tempo fora de casa, e aí pensam, nossa, olha, a criança tá querendo isso, e justamente agora, passei o dia todo fora, não vi a criança, só vou sair nesse final de semana com ela, e aí ela tá fazendo esse escândalo, mas tadinha, né? Então, não tem problema os pais satisfazerem as necessidades da criança, mas existe um limite. E como eu disse, esse limite precisa ser estabelecido nessa época, nessa fase da vida, da primeira infância, do 0 aos 3 até 4 anos. Por quê? Porque é o momento. Vai ser muito difícil você ceder durante toda a infância da criança e chegar com 8, 9 anos e dizer, mas agora não pode. Aí a criança, criou realmente uma confusão. A criança fala, como assim? Por que não? Sempre pode. Né? Então, o ato de educar, o processo de educar, ele é realmente muito trabalhoso. Mas é uma grande satisfação quando a gente vê eles crescendo com valores. E esses valores precisam ser estabelecidos nessa idade. Então,
Por isso que é bastante importante, né, ter informações a respeito de como educar os filhos, de procurar especialistas, de procurar ajuda para poder realmente lidar com essas situações sem sofrer, né? Ser pai, ser mãe, não é para sofrer, né? Os filhos realmente são presentes da vida. Então a gente precisa, né, também estudar, conhecer, porque hoje existem inúmeros livros, inúmeros autores que falam sobre os desafios, né, da educação de filhos. Então, que a gente possa realmente contribuir um com o outro. Essas lives que falam sobre, né, aspectos da educação de filhos, elas servem também para isso, para trazer informação, para fazer com que a gente compartilhe ali as informações, né, uma vez, ou as experiências, como resolveu, como é que está lidando com isso, né, então se alguém tiver alguma experiência e de como lidou com isso, como, né, deixa eu só ver o seu nome, a Daniela Milk comentou, né, que deixou o filho e aí ele esqueceu do brinquedo e que funcionou. Então, assim, compartilhem, né, as experiências de vocês para que realmente isso seja cada vez mais enriquecedor, né? Então, isso é bastante importante. Outra coisa, como eu disse, é a questão dos exemplos, né? Então, não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, porque as crianças e todos nós aprendemos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, se você fala para a criança, olha, não faça isso, e você faz, então é complicado, porque realmente a criança não tem maturidade para perceber que no mundo dos adultos existem alguns comportamentos que são normais, digamos assim, mas que não deveriam, né, acontecer. Então é importante a gente sempre estar bastante atento, né, sobre o nosso próprio comportamento para fazer com que tudo dentro da casa, né, os comportamentos, a dinâmica familiar faça sentido para a criança, que aquilo que você está dizendo realmente seja aquilo que você pratica. Como eu disse, né, assim, é importante não medir forças com a criança, ficar o tempo todo batendo de frente, ficar o tempo todo, né, naquele estresse, porque isso é muito ruim. E em alguns momentos, a partir do momento em que a criança já conseguiu, você percebe que a criança conseguiu entender que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito dela, você pode ser flexível. Mas esse comportamento do compreender que não, né, que existe um tempo e existe um momento para tudo, precisa estar estabelecido. A partir do momento que essa compreensão está ok para a criança, aí você pode sim ser flexível e às vezes deixar com que ela escolha algumas coisas ou ficar um pouco mais tranquilo quando esse comportamento acontecer. Até porque, como eu disse, se a resposta que a criança tem não reforçar o comportamento de birra, é natural que aos poucos esse comportamento vá embora. Porque não tem porquê. Ela vai cansar, ela vai entender, ela vai falar, gente, ó, não adianta, né? Eu posso chorar, espernear, que meu pai e minha mãe não vão fazer o que eu quero. Então ela vai tentar buscar uma outra estratégia, que não seja a birra. Né, que seja, às vezes, por exemplo, se ela pede alguma coisa para você com educação, se ela consegue controlar esse comportamento impulsivo, então ela fala assim, olha, mamãe, papai, eu queria tal coisa, olha isso daqui, né, e aí você vê que a criança fala isso de uma forma tranquila, então você pode, né, ceder, você pode ser flexível nesse momento, para que a criança também consiga ter um reforço positivo de um comportamento adequado. Então, se ela fez direitinho, ela consegue. Se ela fez de uma forma inadequada, ela não consegue, tá? Aí muitas pessoas, assim, falam, né, perguntam sobre a questão dos castigos. Bom, o castigo também é um assunto muito polêmico, né, um pouco complicado. Como eu disse, cada pai vai decidir da forma que achar mais conveniente as restrições que vão estabelecer para o seu filho. Dentro da psicologia comportamental, a gente tem alguns conceitos, né, para extinção do comportamento. Então, é o que a gente chama, sim, de punição. Mas
a gente não está falando nada, né, relacionado à agressão, nem verbal, nem física, nem psicológica. O que a gente faz? A gente faz com que, a partir do momento que a criança, por exemplo, fez algo inadequado, então a gente pode remover algo que ela goste, e muitos pais hoje utilizam isso para o videogame, para o tablet, para o celular, para a TV, porque é algo que as crianças gostam muito, né? Então, isso faz com que a criança tenha a percepção de que ela perde. Então, quando ela perde algo que ela gosta, é uma forma dela se sentir triste, né? E aí, só que ela tem que fazer essa associação. Olha, eu estou deixando de ter isso, eu perdi isso porque eu fiz aquilo. Então, não vou mais fazer isso, porque daí eu não perco nada, né? Então, é essa associação que geralmente as crianças precisam fazer. As mais velhas fazem com mais tranquilidade, as mais novas vão precisar, às vezes, de uma repetição disso para conseguir ter essa compreensão e esse aprendizado. Né? A gente só fala de aprendizagem quando existe uma mudança efetiva no comportamento. Então, se a criança aprendeu, naturalmente ela não vai mais repetir aquilo. Se ela ainda não aprendeu, muito provavelmente ela ainda vai repetir algumas vezes até conseguir aprender, né? Outra técnica que pode ajudar bastante é distrair a criança. Então, assim, a criança tá lá, pensa em algo que ela gosta muito, seja um brinco, seja um personagem, seja algo que ela gosta de comer, e aí tenta distrair a criança, muda o foco, porque aí a tendência também é ela parar, né? Porque as crianças, elas têm essa questão de mudar de comportamento muito rápido, então às vezes tá chorando, aconteceu alguma coisa legal, tá toda feliz. Então tenta distrair a criança quando ela apresenta esse comportamento de birra, né? Fala assim, nossa, olha o que a mamãe achou aqui dentro da bolsa, ou olha, um cachorro, enfim, qualquer coisa que a criança goste, tenta mudar o foco dela, né? Porque daí ela geralmente ela vai prestar atenção naquilo que você está falando e aí vai meio que esquecer o que estava acontecendo. Tente evitar comparações. Eu sempre falo para as pessoas com quem eu converso, principalmente para os pais, de que as comparações, elas roubam a felicidade. Ninguém é igual a ninguém. Não significa que o seu primeiro filho foi uma criança que jamais apresentou birra. Nada garante que o segundo vai fazer a mesma coisa, ou que o terceiro vai ser do mesmo jeito. Muito provavelmente não vai ser. Não, para o comportamento de birra ou para qualquer outro comportamento. Né? Então, assim, evitar realmente as comparações, porque isso fere a criança, né? Mexe com a autoestima. A gente, às vezes, não tem uma percepção, né? Uma noção do impacto que essa comparação causa, né? Então, é bastante importante evitar, ok? A comparação. Valorizar, como eu disse, as ações positivas. Então, quando ela faz alguma coisa positiva, ela não precisa ganhar nada, né, material, mas um elogio, um abraço, um parabéns. Essas pequenas coisas fazem com que a criança realmente se sinta bastante útil, de que ela é capaz de fazer coisas muito boas, e vai também trabalhando com a questão da autoestima de, nossa, olha, eu fiz algo bom, o papai e a mamãe viram e eu tô feliz. Né? Então, essa questão da valorização de quando a criança faz uma ação positiva, realmente ela traz, né, um benefício muito grande para a criança, né, para a parte emocional. Como eu disse, também explicar, né, para a criança o porquê que às vezes ela teve uma restrição ou o que está acontecendo, dizer, né, que o papai e a mamãe ficaram muito surpresos ou muito tristes com a atitude dela e que, né, espera que ela realmente haja diferente de uma outra situação, de uma outra, né, circunstância. E também, né, como eu disse, assim, tomar algumas atitudes preventivas, né? Então, se você sabe que você vai passar um grande tempo fora de casa e vai com uma criança pequena, então, de sempre levar alguma coisa para ela comer, uma troca de roupa, essas coisinhas básicas, porque para evitar que a criança fique irritada. Né, e de às vezes falar para a criança, olha, mamãe vai fazer isso, isso, aquilo, papai vai fazer isso, isso, aquilo, talvez a gente passe bastante tempo fora de casa.
E tentar trabalhar isso, o caminho, por exemplo, de uma forma legal, levar algo para que a criança se distraia, se você tem, às vezes, uma reunião, se você vai ficar muito tempo numa fila, ou você tem uma consulta no hospital e a criança vai ter que ir junto com você. Então, de tentar mesmo, né, fazer com que seja menos estressante para ela. Né, porque elas, como eu disse, elas têm uma resistência menor do que a gente, então é natural que elas se tornem irritadas mais rápido, né, seja com barulho, com calor, com aglomeração de gente e com outras situações que nós adultos temos, né, na nossa rotina. Ok, deixa eu ver. Muito grande para criança. A Mônica está dizendo que realmente, né, a perda e a frustração causam um impacto muito grande para a criança. E sejamos bem sinceros, ninguém quer perder. Todo mundo quer que todos nós gostamos que as coisas se realizem no momento que a gente deseja, não é? A gente também tem dificuldade, às vezes, de lidar com o não. Porque a gente vem de uma história, né? A gente recorda a nossa infância que o não era sempre muito chato. Tudo era não. As coisas mais legais eram não. Mas hoje a gente compreende que existia um propósito, né, dos nossos pais pelos nãos que a gente ouviu, né? E que isso realmente faz com que hoje a gente consiga lidar. Algumas pessoas nem tanto, outras mais, outras menos, mas a gente tem que aprender a lidar com o não, com essa frustração. Algumas frustrações fazem com que a gente consiga almejar coisas muito melhores, né? Que um não que a gente teve hoje vai trazer um sim muito bom amanhã. E a gente aprende a ter essa esperança, a lidar com isso justamente porque lá na nossa primeira infância, quando a gente foi colocar o dedo na tomada, quando a gente foi atravessar a rua sem olhar, quando a gente foi pular da escada, alguém falou, não pode. Você quer fazer isso, você acha que é legal, mas não pode. Então, a gente também aprende, né, assim, mesmo na vida adulta, a gente tem às vezes essas sensações de, nossa, queria tanto aquilo e não deu certo, poxa, olha, estava pensando naquilo e recebi um não, estava muito esperançoso de que fosse dar certo e não deu. Então, para vocês verem como essas coisas todas, né, que acontecem na nossa infância, elas vão para toda a nossa vida. Não existe um momento em que a gente simplesmente fecha a porta da infância e tudo que aconteceu lá e simplesmente vive a adolescência ou a vida adulta. Muito pelo contrário, né? Na vida adulta em que a gente vai realmente aflorar tudo aquilo que ficou muito bem estabelecido na nossa infância. A nossa personalidade se estabelece na infância. Então, nós somos frutos daquilo que a gente aprendeu quando a gente era criança. Né? Quando eu falo de criatividade, dessa flexibilidade de lidar com o não, então tudo isso aconteceu na nossa infância. E o comportamento de birra, ele faz parte desse crescimento, faz parte desse processo de aprendizado, das regras sociais, desses valores, mas o mais importante, então, é que os pais consigam compreender, os pais e avós e cuidadores, né, e inclusive educadores também, que é uma manifestação de um desejo, né, de uma necessidade da criança e que ela precisa ser compreendida. A partir do momento em que se compreende qual é o mecanismo da criança e qual é esse desejo, fica mais fácil de reforçar, né, o comportamento positivo e, assim, minimizar o comportamento negativo. Não existe uma regra no sentido de, vou falar uma vez para a criança e ela nunca mais vai fazer, mas também, né, não é para ficar desesperado achando que o comportamento de birra vai ficar para sempre. Vai ficar para sempre se ele sempre for reforçado da forma errada. Se você ceder uma vez, 2, 10, todas, lógico que ele vai acontecer sempre, porque a criança aprendeu. Vai dar certo todas as vezes. E é por isso que os pais precisam realmente ser bastante enérgicos nesse sentido, mas também acolhedores para fazer com que a criança realmente não fique muito frustrada e para que ela entenda que ela precisa aprender porque é importante para ela, né, para a vida dela. Então, como eu disse, é trabalhoso, mas realmente, né, a gente vê
que as crianças que conseguem ter que os pais têm esse cuidado mesmo, né? De fazer com que elas consigam aprender a lidar com as negativas, se tornam crianças mais velhas, mais maduras, se tornam adolescentes menos rebeldes e adultos mais flexíveis, né? E adultos que conseguem lidar com as circunstâncias, que são mais resilientes, né? Que lidam melhor com as circunstâncias da vida, né? Com o nosso cotidiano. Então, né, a Deia tá falando, obrigada pela sua participação, a Deia Fernandes, de que a filhinha dela tá com 2 anos e tá nessa fase de birra e de se jogar no chão e tudo mais. Então, que ela pega no colo e vai conversando até ela se acalmar. Realmente, mais indicado é que, né, tente distrair a criança, mudar o foco e fazer com que ela realmente se acalme. E depois, porque não adianta, quando tá com raiva, quando a criança tá ali chorando, esperneando, não adianta você falar muito, né? O tempo em que a criança presta atenção, uma criança de 2, 3 anos, é muito pequeno. Então, o importante é você agir rápido, né? Tentar dar um fim, né, naquele comportamento ou naquela situação, e posteriormente, né, assim, não posteriormente no outro dia, né, mas assim, retirou a criança às vezes daquele ambiente, porque às vezes o ambiente também acaba sendo muito ruim, né, porque favorece, né, a criança, quanto mais gente vai aglomerando, mais ela acha que chorando, gritando, ela vai conseguir mais atenção, mais fácil dela ter o desejo satisfeito, né, atendido. Mas tirar a criança, então, daquele ambiente e aí sim conversar com ela com um pouco mais de calma, né. Essas são algumas sugestões, né, do que pode ser trabalhado, né, de como pode ser trabalhado o comportamento de birra nas crianças. Bom, gente, quero agradecer novamente ao Portal Me, a toda a equipe, o Júnior, né, pelo suporte, pelo apoio. Pedir novamente desculpa pela questão do áudio, né, no começo da live. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de participar, né, desse bate-papo. Muito obrigada pela participação de vocês. Compartilhem essa live, compartilhem os vídeos, né, para que essa informação chegue para a maior quantidade de pessoas possível. Como eu disse, né, se vocês posteriormente tiverem algum outro comentário ou alguma sugestão, inclusive, de novos temas, coloca o comentário aí, pode entrar em contato comigo através da minha página no Face, que eu respondo, depois inbox, se alguém tiver alguma outra dúvida ou quiser, né, perguntar sobre algum outro assunto. E nós nos vemos daqui 15 dias, né, daqui 14, né, daqui 2 semanas, no dia 23, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui no calendário, mas eu acho que é dia 23. Isso, no dia 23 de novembro, então vou fazer uma live falando sobre a psicologia durante a gravidez, durante a gestação. Convido a todos para participar aqui comigo. Tenham uma excelente noite para quem está aqui no Japão, um excelente dia para quem está no Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês e até breve. Um abraço.